A história do rei Salomão é uma das mais fascinantes e cheias de lições da Bíblia. Ele foi o terceiro rei de Israel, filho do grande rei Davi e de Batseba, e é lembrado por sua sabedoria incomparável, e grande riqueza e por ter construído o templo de Deus em Jerusalém, que se tornou um dos maiores símbolos da fé judaica. Salomão está entre os reis mais relevantes da história, um dos governantes mais prósperos de todos os tempos, e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, ele recebeu destaque não apenas por ter sido o sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria incomum e suas obras extraordinárias, sendo a principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para você ter uma ideia, embora Salomão não tenha sido comentado pelo texto bíblico nos últimos dias de Davi seu pai, depois desse episódio, seu nome aparece cerca de 300 vezes somente no Antigo Testamento, e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Porém, o nome de Salomão também é citado em outros escritos não bíblicos, e está envolvido em lendas judaicas que, inclusive, o relacionam a uma série de práticas místicas e até obscuras, como, por exemplo, um suposto controle de demônios. Mas neste vídeo você vai conhecer a verdadeira história de Salomão de acordo com a Bíblia. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, aquela que havia sido mulher de Urias. Portanto, Salomão nasceu quando Davi já reinava a partir de Jerusalém. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome Gedias, que significa amado pelo Senhor. O rei Salomão governou sobre Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão. Mas considerando as informações bíblicas sobre a vida familiar de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Quando Davi, já velho e debilitado, percebeu que seu fim se aproximava, o reino estava em um estado de tensão. Adonias, um dos filhos de Davi, havia se proclamado rei sem o consentimento de seu pai. Batseba, mãe de Salomão, foi ao rei e relembrou a promessa feita de que Salomão seria seu sucessor. Davi, firme em sua decisão, ordenou que Salomão fosse ungido como rei, e assim, diante de todo o povo, o jovem Salomão assumiu o trono. Salomão, apesar de jovem, sentia o peso da responsabilidade que havia herdado. Em uma noite, após oferecer 1000 holocaustos a Deus, Salomão teve um sonho em que o Senhor lhe apareceu. Deus, impressionado pela devoção do jovem rei, lhe fez uma oferta. Pede o que queres que eu te dê. Salomão, humildemente, não pediu riquezas ou vida longa, mas sabedoria para governar o povo de Israel com justiça. Deus, tocado pela sinceridade e humildade de Salomão, não só concedeu a ele a sabedoria que pediu, mas também riquezas e honra, como nenhum outro rei antes dele havia conhecido. Sabemos que Davi teve várias mulheres, e isso obviamente ocorreu em muitos problemas entre suas esposas e seus filhos, que protagonizaram as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio e poder. Inclusive, o próprio Salomão aparece na história bíblica em uma situação de grande tensão na família real, em meio a uma luta pelo trono de Israel, já que o rei Davi era velho e debilitado. Mas antes disso, Absalão, que era meio-irmão de Salomão, já havia tentado usurpar o trono de seu pai, mas não teve sucesso. Porém, tempos depois, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, chamado Adonias, tentou repetir o mesmo movimento de Absalão, se autoproclamando rei sobre Israel. Adonias até conseguiu o apoio de Joabe, o ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de seu pai, fazendo, inclusive, uma festividade de coroação. Então, quando souberam do plano de Adonias, Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados, trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor. Assim, Davi deu ordens sobre a ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado como o rei de Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente, quando foi coroado, o rei Salomão não tinha mais do que 18 anos de idade. O reinado de Salomão foi longo, alcançando 4 décadas de governo. Mas os estudiosos discutem se o seu período do reinado ocorreu próximo a 971 e 931 a.C.
ou possivelmente entre 960 e 920 a.C., isso sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai, e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei, e desmantelar qualquer oposição. Assim, ele tratou de ordenar as mortes de Adonias e Joabe, e o banimento de Abiatar, e então passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128.000 km². Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas de Israel. Ele substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, dos quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de provar o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelo fornecimento de um mês. A lista de mantimentos diários era bastante onerosa, e conforme o registro do primeiro livro de Reis, capítulo 4, incluía 9.000 quilos de farinha, entre farinha nobre e farinha comum, 30 bois, entre cevados e criados em pasto comum, 100 ovelhas e carneiros, além de servos, gazelas, corças e aves bem tratadas, que servem como iguarias da mesa. E muitas pessoas pensam que essa quantidade é fantasiosa, porém, essas pessoas se esquecem de que esses alimentos eram destinados a toda a corte de Israel em seu auge, o que provavelmente incluía todos os funcionários, os oficiais, e a família seguida do rei Salomão. Muitos cientistas acreditam que provavelmente essa quantidade alimentou mais de 12 milhões de pessoas todos os dias. A sabedoria de Salomão logo se tornou evidente para todo o reino. Um dos episódios mais famosos que ilustram essa sabedoria é o julgamento das duas mães que disputavam um bebê. Duas mulheres, cada uma afirmando ser a mãe de um único bebê, foram até Salomão para que ele resolvesse o caso. Salomão, em um teste de verdadeira maternidade, ordenou que o bebê fosse dividido ao meio, dando metade a cada mulher. A verdadeira mãe, desesperada, implorou que o bebê fosse entregue a outra mulher, preferindo perder o filho a vê-lo morto. Salomão então declarou que essa era a verdadeira mãe e lhe devolveu o bebê. Essa história se espalhou por todo o Israel e além, e a fama da sabedoria de Salomão chegou a terras distantes. Reis e rainhas de outras nações vinham para ouvir suas palavras e buscar conselhos. A rainha de Sabá, por exemplo, viajou de longe, trazendo presentes preciosos, apenas para testar a sabedoria do rei. Após passar algum tempo na corte de Salomão, ela admitiu que o que tinha ouvido sobre ele nem se comparava à realidade. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém, um desejo antigo de seu pai, Davi. O templo foi construído com a mais alta qualidade de materiais e mão de obra. Salomão importou cedros do Líbano, ouro de Ofir, e pedras preciosas para adornar o templo. A construção durou 7 anos, e quando foi concluída, tornou-se o centro espiritual de Israel, um símbolo de aliança entre Deus e seu povo. Durante a dedicação do templo, Salomão fez uma oração sincera, pedindo a Deus que ouvisse as orações feitas naquele lugar e perdoasse o povo quando se arrependessem. O fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios no altar, e a glória de Deus encheu o templo, confirmando que aquele seria um lugar sagrado. Apesar de toda a sua sabedoria e riquezas, Salomão não estava imune às fraquezas humanas. À medida que os anos passavam, ele foi se afastando dos caminhos de Deus. Influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, que adoravam deuses pagãos, Salomão permitiu a construção de altares para essas divindades. Isso trouxe a ira de Deus sobre ele e, como resultado, o reino foi dividido após a sua morte. Salomão, em seus últimos anos, refletiu sobre a vaidade da vida. No livro de Eclesiastes, ele expressa sua desilusão com os prazeres e as riquezas, reconhecendo que tudo é vaidade e correr atrás do vento. No entanto, ele conclui que o verdadeiro propósito da vida é temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. A história de Salomão é um poderoso lembrete de que, independentemente da sabedoria ou riqueza que possamos possuir, a verdadeira felicidade e paz só podem ser encontradas em uma vida alinhada com os propósitos de Deus. A principal obra de Salomão mencionada na Bíblia é o Templo de Jerusalém, que ele construiu como um local de adoração a Deus.
Este templo é considerado uma das realizações mais significativas de seu reinado e simboliza a presença divina entre o povo de Israel. Salomão é amplamente reconhecido por sua sabedoria e riqueza, e o templo representa não apenas um marco religioso, mas também um símbolo de poder e prosperidade durante seu governo. Além do templo, Salomão também é conhecido por outras contribuições, como a construção de palácios e a implementação de um sistema administrativo eficiente em Israel.